Eu diria, a vida é para ser vivida profundamente e com longevidade. Então eu diria que a vida é um mergulho profundo à distância. Perinho, queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida ou na tua carreira. Cara, é interessante isso, né? Eu não consigo lembrar de momentos difíceis, cara. Não consigo. Eu tenho uma coisa que eu penso... Eu perdi uma pessoa muito importante pra mim, muito jovem. Um primo que era muito próximo, morreu com 21 anos. E desde aquela época eu faço um questionamento pra mim, por causa do impacto, acho, dessa morte na minha vida, que é assim, se eu morresse hoje, eu ia estar satisfeito com a minha vida? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. A resposta tem sido afirmativa. É difícil de pensar em algum momento difícil, assim. Eu passei algumas situações, assim, de mudança de emprego, de questões econômicas, né? Mas eu acho que não dá pra dizer necessariamente que foram difíceis. Foram questões que eu tive que lidar. Mas eu fico pensando, assim, que a minha vida é uma vida privilegiada. Na minha carreira, na minha vida, de uma forma geral, talvez algumas perdas, algumas coisas assim, mas eu não lembro de nada. Eu tenho uma outra pergunta que eu gosto de fazer muito pra mim atualmente, eu atualizei a minha pergunta, que é assim, e se eu tivesse que repetir toda a minha vida de novo? Exatamente igual você do jeito que ela tá. Você já está respondendo então a terceira pergunta que eu ia falar isso. Qual pergunta que você se faz, é isso? Se você tivesse que repetir toda a sua vida. Se eu tivesse que repetir minha vida toda de novo, eu ia repetir ela feliz ou triste? O fato de eu ter que repetir ela ia me gerar felicidade ou tristeza? E aí? Pra mim, felicidade. Se eu tivesse que fazer tudo igual, do mesmo jeito, eu ia estar soltando o rojão. Então eu acho que isso, de certa forma, faz com que eu tenha uma vida que a gente poderia dizer significativa, no sentido de estar alinhado com o meu passado e satisfeito com tudo que me aconteceu, assim, né? Não tiraria as coisas do lugar onde elas estão. Eu repito, né? Eu sou um cara privilegiado. Tem muitos privilégios, assim, então eu acho que talvez essa pergunta seja muito difícil para mim responder. A segunda pergunta, a gente falou um pouco sobre morte aqui. Esse programa vai ficar um tempo depois da gente ainda na internet. Sim. Ou em alguma nova coisa que inventarem. E o pessoal que estiver vendo daqui a 300 anos no futuro e quiser saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Peri. Últimas palavras, cara. Importante isso, né? É uma coisa que eu nunca pensei, assim. Quais seriam minhas últimas palavras? Provavelmente não seriam minhas. Nenhuma das palavras que eu falei são minhas, né? Eu acredito que o Guilherme também. Palavras são coisas que nos atravessam e que continuam. Talvez essa conversa das últimas palavras, né? Coloca lá o link pra esse vídeo. Bota o QR Code da lápide. Eu acho que eu diria a experiência é o que mais importa. Sempre a experiência, porque é a única coisa que existe. Mas eu não sei se essas seriam as minhas últimas. Hoje seria, palavras. Amanhã pode ser outra. Ou então assim, eu diria, a vida é para ser vivida profundamente e com longevidade. Então eu diria que a vida é um mergulho profundo à distância, né? Então acho que talvez isso encerraria um pouquinho mais a forma como eu vejo, como eu vivi minha vida. Tá certo. Obrigado demais. A terceira pergunta você já respondeu, que é essa pergunta que você se faz.